Muitos juristas entram em contato com a ideia do poder constituinte como quem entra em contato com um pensamento muito abstrato, mas poucos deles sabem que essa ideia do poder constituinte, a teoria do poder constituinte, surgiu por uma demanda muito específica em um contexto muito concreto, que é o contexto da Revolução Francesa. E foi criada por uma pessoa muito específica, um abade francês chamado Emmanuel Seillet, né, que criou essa teorização, claro, bebendo de inúmeras fontes, como a gente vai ver nesta aula, criou essa teorização e expôs num panfleto chamado O que é o Terceiro Estado. Panfleto este que foi traduzido na forma de livro aqui para o português e teve o nome de A Constituinte Burguesa. Então, se você necessita desse conteúdo sobre o que é o terceiro estado, um guia de leitura sobre o que é o terceiro estado, eu sugiro que você continue assistindo esta aula. Saiba, entretanto, que aqui na descrição desse vídeo tem um e-book que eu escrevi diretamente para você que quer se aprofundar na obra ou quer entender essa obra chamada O que é o Terceiro Estado. É uma obra fundamental para entender como surgiu a teorização do poder constituinte. Bom, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou doutor em Direito, estou aqui em Ouro Preto, Minas Gerais, estou aqui na Praça Tiradentes, que é bem sintomático fazer uma aula sobre a teoria do poder constituinte, sobre as ideias da Revolução Francesa aqui em Minas Gerais, que foi quase concomitantemente à Revolução Francesa. Minas Gerais tentou, através da Inconfidência Mineira e através do Tiradentes, tentou implantar os ideais da Revolução Francesa aqui no Brasil, né? Então, se você precisa desse conteúdo, fique aqui comigo para você conseguir ler de forma mais eficiente essa obra, O que é o Terceiro Estado. Eu quero também lhe falar do meu curso de prática jurídica. Se você precisa de uma formação integral enquanto jurista, voltada para a prática jurídica, voltada para a defesa dos direitos fundamentais, você pode fazer o meu curso de prática jurídica. Deixo aqui também a descrição do vídeo. Muitos juristas estão revolucionando a prática da sua advocacia através desse curso de prática jurídica, numa plataforma totalmente online, com grupos exclusivos de WhatsApp. Se você precisa de treinamento jurídico, curso de prática jurídica.com, link aqui na descrição do vídeo. Vamos para a aula. A grande importância dessa obra, O que é o Terceiro Estado, de Seillet, está no fato de que ela é o fundamento, quando se fala em teoria da Constituição, do que nós convencionamos chamar de poder constituinte. O poder constituinte é o poder de implantar uma ordem, uma nova ordem jurídico-política, tanto de criar uma nova Constituição, quanto de modificar a Constituição existente. Essa obra de Seillet, O que é o Terceiro Estado, ela não é nem anterior, nem posterior à Revolução Francesa. Ela obedece à dinâmica da própria Revolução, de modo que, para a gente entender essa obra, a gente tem que entender alguns aspectos da sociedade francesa da época. É por isso que, como a gente vai ver, essa obra de Seillet é uma obra que tem algumas contradições, digamos assim, porque Seillet, ele foi um político francês representante da burguesia, o que se chamava à época de Terceiro Estado. Então ele não foi um filósofo de gabinete como talvez Jean Bodin, que criou a teoria da soberania política, ou Jean-Jacques Rousseau, que criou a ideia da soberania popular. Por falar nesses dois teóricos, eu quero que vocês saibam que a teoria de Seillet, que é essa teoria do poder constituinte, cria a ideia de soberania nacional. Essa ideia de soberania nacional é uma ideia que está no meio termo entre a teoria da soberania política de Jean Bodin e a teoria da soberania popular de Jean-Jacques Rousseau. Para a teoria da soberania política de Jean Bodin, tudo isso eu vi com vocês lá na aula 3 do nosso mini curso de elementos de Estado, quando eu falei elementos do Estado, quando eu falei da soberania. Mas Jean Bodin dizia que o Estado, ele pode tudo, o soberano, ele pode tudo. Então havia uma soberania ilimitada e essa soberania estava representada na figura do rei.
e Jean-Jacques Rousseau pensa diametralmente oposto a Jean Bodin e vai dizer que esta soberania provém diretamente do povo, é daí a ideia de que todo o poder emana do povo que tem lá na nossa Constituição. Seye, o Abade Seye, ele cria uma ideia de soberania nacional, que não é nem referenda tudo que o Estado faz, nem diz que tudo emana do povo, exercendo, sei lá, diretamente, como queria Rousseau, diretamente a administração do Estado. Então essa ideia de Jean Bodin é a ideia de soberania nacional. Isso porque Jean Bodin diz que o poder constituinte provém da nação. A nação é a detentora do poder constituinte, ou seja, a nação é aquela estrutura social que vai fundamentar a criação de outra ordem jurídico-política. Mas o que é a nação? E quem constitui a nação? Isso é uma pergunta fundamental. E agora, para responder essa pergunta que é fundamental, eu vou ter que fazer algumas digressões, porque vocês têm que entender a própria dinâmica da Revolução Francesa para entender qual é o conceito de nação abordado por Jean Bodin. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, para entender esse conceito de nação, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a sociedade, eu quero falar primeiro do Conselho dos Estados Gerais. É importante entender esse instituto jurídico-político francês da época para entender esse conceito de nação. O Conselho dos Estados Gerais não é um parlamento, como alguns constitucionalistas já escreveram em seus manuais. O Conselho dos Estados Gerais era um conselho consultivo do rei, do mesmo modo que temos o Conselho da República ou o Conselho da Defesa Nacional na nossa Constituição. Então, o Conselho dos Estados Gerais era um conselho consultivo do rei. E esse conselho, ele era dividido em 3 estados. Esse conceito de estados adotado por Seye é um conceito similar ao de estamento de Weber e um conceito similar ao de classe de Marx, né? Essa ideia de estados eram segmentos da população francesa. E a população francesa, anteriormente à Revolução Francesa, ela possuía 3 segmentos ou 3 estados. O primeiro estado era formado pelos representantes da igreja, ou seja, o clero. O segundo estado eram representantes da elite monárquica, que a gente chamava de nobreza. E o terceiro estado era composto por uma série de classes, digamos assim, de estamentos sociais que eram liderados pela burguesia. Então, primeiro estado o clero, segundo estado a nobreza, o terceiro estado a burguesia. O que eu quero que vocês notem desse Conselho dos Estados Gerais é que a votação nesses conselhos, que era um conselho consultivo do rei, a votação das matérias eram tomadas por estado. Então, cada estado se reunia e representava apenas um voto, ou seja, o clero se reunia e a opinião do clero sobre uma determinada matéria era um voto. A opinião da nobreza sobre determinada matéria era outro voto. E a opinião da burguesia sobre determinada matéria era outro voto. De modo que, como a nobreza e o clero eram ordens privilegiadas, sempre a burguesia perdia na escolha das matérias, né? Então ela sempre perdia de voto a 1, de 2 a 1, né? Então isso começou a gerar, num contexto de crise social e crise econômica na França, isso começou a gerar muito descontentamento da burguesia, e esse foi um dos motivos de chegarmos onde chegamos na Revolução Francesa. E Seye era um representante, era um político da burguesia, ou seja, um político do terceiro estado. Então, quando vocês lerem a obra O que é o terceiro estado, ou na versão brasileira, a Constituinte Burguesa, vocês têm que levar isso em consideração. Seye, nesse ponto, não era neutro em relação às questões que ele debate nesse panfleto, nessa obra. Pois bem, depois desses considerandos, depois dessa super digressão, nós estamos aptos para entender o conceito de nação de Seye. Para Seye, uma nação é um corpo de indivíduos associados que vive sob uma lei comum.
que vive, é o espaço, por exemplo, portanto, é o âmbito da vontade comum, é onde se exerce os interesses comuns. Então, é por isso que Sayé vai dizer que a vontade da nação, que está no âmbito desses interesses comuns, das matérias comuns, a vontade é inalienável. Ninguém pode exercer a vontade da nação que não a própria nação. Então, por isso que Sayé vai dizer mais para frente que só se pode transferir o exercício dessa vontade nacional, mas nunca a configuração da vontade. Então, a vontade da nação é sempre um querer livre, né? Um querer que não está condicionado a nada. Então, influenciado pela perspectiva dos filósofos contratualistas, como basicamente Rousseau, mas Locke também, Sayé vai fazer uma divisão entre dois tipos de conformações, né? Existiria um tipo de sociedade que estaria concretamente, existiria antes da formação do governo civil, antes da formação do Estado, que os contratualistas chamam de Estado de natureza, onde existia, segundo Hobbes, a guerra de todos contra todos, onde não havia limitações, os homens não tinham segurança entre si, né? Os homens poderiam se autodestruir, né? E um outro estado chamado de Estado Civil, onde já estava implantado o governo, já teria existido um contrato social entre o soberano e os indivíduos. Aí Sayé vai dizer que a nação e, portanto, a vontade da nação estava nesse estado de natureza. O que é que significa isso? A nação pode tudo, não há limitações da nação, para a vontade da nação. De modo que a nação é o fundamento do próprio poder político de Sayé. A nação é o mestre supremo do direito positivo. Ele vai dizer em determinada fase da sua obra. Mas aí você pode me perguntar, isso está muito abstrato, professor? Explicite mais essa questão, e aí é onde a gente pode procurar entender concretamente quem é a nação de modo concreto. E aí é preciso fazer outra digressão, porque o conceito de nação elaborado por Sayé não é um conceito sem influências externas, não é um conceito desprovido da época em que Sayé criou este panfleto. Sayé parte de um conceito de nação muito estabelecido na época dele, que era um conceito de nação influenciado pelo liberalismo, tanto o liberalismo político quanto o liberalismo econômico. Então, já no início da obra, Sayé vai dizer o seguinte: ele diz que uma nação, para que uma nação possa prosperar, esta nação ela precisa ter duas coisas. Ela precisa ter trabalhos particulares e funções públicas. Ou seja, gente que sustente a sociedade através da economia e gente que administre o Estado. A nação tem que ter trabalhos particulares e funções públicas. Ocorre que, segundo Sayé, enquanto os trabalhos particulares sustentam a sociedade, trabalhos estes que recaem sobre o terceiro estado, ou seja, sobre a burguesia, e são trabalhos que o clero e a nobreza, ou seja, o primeiro e o segundo estado, recusam de exercer esse trabalho. As funções públicas, por outro lado, são ocupadas quase que exclusivamente por essas nações, por esses estados que Sayé diz que são privilegiados, ou seja, pelo clero e pela nobreza, e excluem a burguesia da administração do Estado, do exercício do poder político. Só que Sayé vai mais longe ainda. Ele vai dizer que essas funções públicas não são ocupadas em razão do mérito de cada um. São ocupadas em razão de uma estrutura desigual da sociedade francesa dessa época. Essa estrutura que ele chamou de privilégios dos nobres e do clero. Então, a partir dessa ótica liberal, Sayé vai dizer que quem tem que ocupar com preponderância as funções públicas são justamente aqueles que sustentam a sociedade, são aqueles que exercem trabalhos particulares. Então,
para ele, os nobres e o clero não podem ocupar essas funções públicas. Quem tem que ocupar essas funções públicas é a burguesia ou o terceiro estado, né? É com base nesse raciocínio que Seye vai dizer que a nação, o terceiro estado, abrange tudo que pertence à nação, abrange aquela vontade comum, abrange aqueles interesses comuns. Porque se a nobreza e o clero são entidades, são estados privilegiados, eles são estados apartados do restante da sociedade. Então a nação nunca poderia ser conduzida pela nobreza e pelo clero, mas sim por aquela parcela da sociedade que representa os interesses comuns, que vivem com os demais membros da sociedade, uma ordem não privilegiada. Quem seria essa ordem? O terceiro estado, ou como a gente entende hoje, a burguesia. Então, do ponto de vista prático, era o terceiro estado que deveria ocupar essas funções públicas, essa função política, e não a nobreza e o clero, né? Então, é claro que nesse ponto a gente consegue ver, como eu disse, Seye não é um político ou um teórico político que chega a essas noções do nada, né? Então, é claro que a gente vê esta opinião, que ele chega nessa opinião porque ele está influenciado pelo pensamento político e econômico burguês, pelo liberalismo, que queria que aqueles que sustentassem a sociedade fossem aqueles que definissem como a sociedade deveria ser guiada, né? Então, se na França pré-revolucionária o clero e a nobreza não pagavam qualquer tipo de tributo, privilégio este que pesava sob os ombros dos contribuintes, dos ombros do terceiro estado, que tinham uma total responsabilidade econômica, eram esses que deveriam usufruir os benefícios políticos, as funções políticas, e não quem não sustentava a sociedade. Então é um argumento propriamente liberal. E é aí que, como eu disse no início dessa aula, que Seye, quando ele cria a ideia de soberania nacional, ele vai se apartar, por exemplo, de Rousseau. Quando ele diz, Rousseau vai defender que um Estado verdadeiro, uma democracia verdadeira, ela deveria ser guiada, ser exercida diretamente pelos cidadãos. Seye vai dizer que não é assim que acontece. Primeiro, que é impossível que isso aconteça, e segundo, tem todo um preconceito que alguns autores chamam de demofobia, que é típico desse contexto da Revolução Francesa, em que é preciso limitar as emoções, o que Madison, os federalistas, chamavam de poder das facções. É preciso limitar essas emoções por representantes que tenham mais capacidade intelectual e que possam ser mais sóbrios na condução do Estado. É aí que Seye cria a ideia de representatividade. Então, se com Rousseau nós viveríamos uma democracia direta, com Seye a gente passa a viver uma democracia representativa. Essa é a ideia de Seye. Então, essa ideia de Seye parte de dois princípios. O primeiro princípio é que a comunidade ela não se despoja da sua vontade, que é sua propriedade inalienável, podendo apenas delegar o seu exercício. Então veja, quando a gente elege representantes, a gente não está dizendo que os representantes são os titulares da vontade da nação. Na verdade, a gente só está delegando o exercício para esses representantes. O titular é o povo mesmo, só que o povo não exerce diretamente essa administração da nação. Ele exerce através dos representantes. E o segundo princípio, que é muito importante para a formação da teoria do poder constituinte, é que esses delegados, esses representantes, eles têm limites de atuação. Eles não podem chegar lá e fazer o que bem quiserem. Eles têm que representar a vontade do povo. Então, a estrutura da democracia representativa diz que o povo não exerce diretamente, o povo exerce através de representantes. Então, o povo é o titular do poder constituinte, ou seja, o titular da ideia da nação, mas ele delega o exercício, nunca delega a vontade, mas ele delega o exercício para esses representantes.
Ao mesmo tempo que, e em razão disso, esses representantes têm limites de atuação. E é aí que CIE vai fazer uma diferenciação que é muito importante para a teoria do poder constituinte, que é a diferenciação entre poder constituinte e poder constituído. O poder constituinte pertence à nação, é esse poder ilimitado, incondicionado. Lembre-se lá no início da aula que CIE disse que a nação é o palco da vontade livre, do querer livre. E o poder constituído é o poder desses representantes. Depois que o governo está formado, esses representantes eles vão fazer cumprir a Constituição, fazer cumprir a ordem constitucional, de modo que eles não podem fazer o que quiserem. Eles têm limites. Nunca há limites para a nação, mas sempre há limites para os representantes. Então a nação está no âmbito do estado de natureza, bem como no âmbito do poder constituinte. E os representantes, ou o governo, está no âmbito do estado civil, bem como do poder constituído. Então, no contexto da Revolução Francesa, que era um contexto em que a burguesia e o terceiro estado não tinham os representantes apenas do terceiro estado, cada voto não era por indivíduo, mas por ordens, né, por estados. É nesse contexto que CIE vai fazer 3 petições, 3 pedidos para a formação de uma Assembleia Constituinte na França. E foi essa formação da Assembleia Constituinte que gerou a própria Revolução Francesa. A primeira petição, o primeiro pedido de CIE é o seguinte: os representantes do terceiro estado devem ser escolhidos somente no meio, entre aqueles representantes do terceiro estado, entre aquelas pessoas que compõem efetivamente o terceiro estado. Por mais que alguns nobres, por mais que os clérigos vejam com bons olhos as demandas do terceiro estado, se eles não são o terceiro estado, quando chegar em um momento conflitivo, eles vão pender para o lado da nobreza e do clero e nunca para o lado do terceiro estado. Então você vai dizer, a primeira coisa que tem que se fazer é que os representantes sejam exclusivamente do terceiro estado. A segunda coisa que tem que se fazer é que os deputados do terceiro estado têm que ser, no mínimo, em igual número aos deputados do clero e aos deputados da nobreza. Não adianta nada se tem uma massa que representa o primeiro e o segundo estado e um potencial mínimo, uma quantidade mínima de cidadãos que representam o terceiro estado ou a nobreza. E a terceira petição, o terceiro pedido que ele vai fazer, que é um pedido muito importante para o contexto da Revolução Francesa, é que na reunião dos Estados Gerais, os estados não poderiam votar por ordens, mas tem que votar por indivíduos. Isso, qual era a consequência prática disso? Se a burguesia ela representava a maioria absoluta da sociedade, se na reunião dos Estados Gerais eles votam por indivíduos, ela passa a ganhar as deliberações. Quando se vota só por ordens ou por estados, ela sempre perde 2-1. As ordens privilegiadas, a nobreza e o clero, sempre se juntam para derrubar as demandas da burguesia. E uma última coisa que é importante para a leitura dessa obra é que CIE defendia que a formação da Constituição, que ele chamou de Assembleia Constituinte, veja, foi ele que criou esse nome, Assembleia Constituinte. Essa Assembleia tem que ser somente extraordinária. Ela não pode nem continuar a mesma formação depois que a Constituição já estiver feita, nem ficar reunida eternamente. A consequência prática é que aqueles deputados que vão compor a Assembleia Constituinte, que é extraordinária, ou seja, é efêmera, se reúne só para a criação da ordem jurídico-política, não podem ser os mesmos deputados que depois viram o Poder Legislativo ordinário. Eles não podem nem se manter eternamente, porque não existe Assembleia Constituinte eterna para essa concepção de CIE, e eles nem podem continuar como uma Assembleia ordinária. Quem compõe a Assembleia Extraordinária não pode continuar como Assembleia Ordinária por um motivo muito simples, porque eles teriam todo o interesse de votar
institutos jurídicos que os beneficiassem quando a Assembleia voltasse a ser ordinária. É isso. Foi essa teoria que foi fundamental para a criação da ideia de poder constituinte, que hoje a gente diz que pertence ao povo, mas na época CE falava que pertencia à nação. Então CE ele parte desse princípio de que a Assembleia Constituinte ela pertence exclusivamente à nação. Hoje a gente considera que a Assembleia Constituinte pertence ao povo. E a nação, o poder constituinte, é um querer livre, enquanto que o poder constituinte, o poder do governo, é um poder bastante limitado, né? O que se chama de poder constituído. Enfim, espero que vocês tenham gostado desta aula sobre a Constituinte Burguesa, ou como no título original, o que é o terceiro estado. Então, aqui diretamente de Ouro Preto, em Minas Gerais, o palco mais parecido com a Revolução Francesa que tivemos no Brasil. Eu me despeço. Se você gostou, dá um gostei aí embaixo e baixe o e-book para que vocês se aprofundem na leitura desse clássico da teoria política ou do direito constitucional. Um abraço, até mais, tchau!